Tá começando a primeira edição do Pode Conectar. Antes a gente era Conexão Cast, mas agora a gente somos o Pode Conectar. A gente estamos de volta e estamos de cara nova. Vamos trazer novidades pra vocês, tá bom? Que tava acompanhando o Conexão Cast. Agora não vai ser somente eu e o Luiz que vamos estar aqui falando com vocês. A gente vai trazer outros convidados para sentar nessa cadeira. Os apresentadores do Pode Conectar será eu e o Luiz, e cada episódio vai ter um de nós aqui apresentando o nosso podcast. Mas nesse primeiro episódio a gente vai se auto-entrevistar. Nesse episódio, eu vou entrevistar o Luiz e no próximo episódio, ele vai me entrevistar aqui no Pode Conectar, tá bom? Então, vamos dar início a essa entrevista, né? Então, hoje a gente vai entrevistar o Luiz. Eu queria que você se apresentasse novamente, embora você já se apresentou nos episódios anteriores lá do Conexão Cast, mas eu queria que você se apresentasse novamente, falar sobre sua vida profissional, tá bom? Então, vamos escutar um pouquinho, Luiz. Que bom, pessoal, estar de volta aqui, falando novamente com vocês. E como o Rian mesmo disse, né, vamos trazer novidades, os nossos próprios clientes serão os entrevistados. Mas você já deve me conhecer, mas não custa nada se apresentar novamente, né, falar minhas credenciais. Olha, eu sou o Luiz Adoniran e juntamente com o Rian nós temos aqui a LR Conecta Mais. Criamos o Pode Conectar para a gente expandir a nossa marca, convidar pessoas para estarem conversando com a gente e trazer os principais temas que são destaques, não é isso, Rian? No mundo dos negócios, do marketing, enfim, as atualidades. É isso mesmo, né, Rian? Exatamente. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua vida profissional, como é que tá hoje, como é que tava antes e hoje atualmente, como é que está? Teve diferença? Contar um pouco do seu processo, né? Até chegar aqui no marketing, né? Rian, eu digo que dá um livro, né? Eu já até conto direto, né, a minha história para as pessoas, mas eu vou começar de trás para frente, né? Os acontecimentos mais recentes que me levaram a chegar aqui, né? Na LR Conecta Mais. Bom, eu estava em um grupo editorial, conto essa história diversas vezes, né? Então eu viajava pelo Piauí, Maranhão, debaixo de sol e chuva. Eu visitava escolas, eu trabalhava no ramo educacional. Então eu chegava para os clientes apresentando sempre uma solução pedagógica. Mas como a gente também tinha atuação de consultores, e com o tempo a gente gerava um bom relacionamento, os diretores chegavam até mim com diversas dores. Então a gente conversava sobre matrículas, marketing, professores, todos os assuntos voltados ali para realmente uma empresa. E nisso eu vi uma oportunidade, né? A maior dor que eles tinham era no marketing, estratégia de marketing. Qual é o diretor que não quer ganhar mais alunos? Então eu vi uma oportunidade ali, alguma coisa poderia estar nascendo. E essa minha paixão de marketing, sempre gostei de gravar vídeos, registrar os momentos entre famílias. Eu pensei, por que não profissionalizar isso? Tem uma oportunidade ali. Aproveitei o tempo, né? Passei lá 3 anos, construí uma carteira de relacionamentos. E eu também vi que dentro da empresa eu não ia crescer muito, né? Eu ia ficar limitado, né? Então, eu sempre tive isso dentro de mim sobre essa veia empreendedora, que vem da minha família. Meu pai era do interior, chegou aqui em Teresina muito novo, com 12, 13 anos de idade, e eles foram empreender por necessidade. Eu digo que não foi nem por oportunidade, porque o brasileiro, muitas vezes, ele não empreende por oportunidade, ele empreende por necessidade. E a minha família, muito empreendedora, e desde muito criança, eu já tive contato com negócios, né, ali dentro da empresa dele, e já comecei a trabalhar junto com ele, então eu já tinha esse desejo também de montar o meu negócio, né? Então eu uni o útil ao agradável, né? Então criei essa coragem, pedi desligamento da empresa, e assim nasceu a LR Conecta Mais, né? Exatamente, né? Eu tava nesse processo, porque a gente somos sócios, né? Então eu sei basicamente um pouco da vida do Luiz, né? E eu sei que você trabalhava na oficina, Sim. Né? Você trabalhava na oficina, então quando você era bem pequeno, né? Então o que fez você mudar de área, assim, né? Porque você poderia muito bem seguir os passos dos seus pais, né? Tipo, Sim. Ir pra oficina, ser mecânico. Exatamente. Eu sempre, de muito cedo, né, fui curioso, gostei de carros, né, e aprendi realmente a mecânica, né. Até 2021, meio de 2021, eu trabalhava como mecânico. Muita gente não sabe, mas eu sei consertar carros. E também sei consertar a internet. Trabalhar com vídeos. Uhum. Mas eu digo que desde muito cedo, desde muito criança, eu tinha também esse desejo de virar engenheiro mecânico, porque era a minha paixão por carros, né. E aí nisso eu fiz lá o Enem, né, Universidade Federal do Piauí. Botei no primeiro Enem para administração e engenharia mecânica como segunda opção. Na época eu passei nos dois, né? E aí passei mais ou menos um mês na administração, logo depois eu fui chamado para engenharia mecânica, né? E acreditava que eu ia ser engenheiro mecânico, mas Deus escreve certo por linhas tortas, né? Sim. E não deu muito certo, né? Eu não me adaptei, foi um momento realmente muito frustrante para mim.
tive muitas dificuldades, assim, de desempenho, né? Então, me arrastei mais ou menos um ano, né? Mas eu vi que não estava dando certo, né? Enfim, notas muito ruins. E eu sempre fui muito independente de trabalhar, ganhar meu próprio dinheiro. E como lar integral, eu me sentia muito mal, sendo 100% dependente dos meus pais, né? Então, logo depois que eu fiz o primeiro Enem, no ano seguinte fiz o Enem novamente. E aí eu utilizei a minha nota para a segunda vez, né? A minha segunda entrada no Enem em administração na UF. E aí eu pensei, vou ficar quieto na minha agora, vou finalizar esse curso e vou seguir em frente. E a administração, eu digo que é um curso muito bom porque são diversas áreas. As pessoas acham que é só uma coisa só, mas você pode trabalhar com marketing, com recursos humanos, com financeiro, com logística, tudo que você imaginar, né? E aí, durante esse processo, né, eu continuei trabalhando com meu pai, mas eu sempre falava para ele, olha, eu só saio daqui quando aparecer uma oportunidade boa para mim, né? E aí teve pandemia ali, eu tava me sentindo muito na minha zona de conforto, né? E aí nisso surgiu a minha loja virtual de roupas, né? Foi meu primeiro contato ali com o Instagram, com campanhas de marketing, né? Eu tive que realmente entrar para fazer a campanha, mas ainda muito, muito verde, assim, sabe? Faltando muita coisa ainda para melhorar. E aí nisso eu cadastrei meu currículo, né? Na época da pandemia ali, quero mais, eu acho que tá muito pouco. E aí, nisso, eu ainda durante a pandemia queria mais. Eu não queria só continuar com aquilo, né? E aí cadastrei meu currículo e fui atrás de outras oportunidades. Nisso surgiu a oportunidade na empresa, né? Que eu trabalhei no grupo educacional. E durante esse processo também eu fiz uma pós-graduação que eu digo que foi o despertar. Para mim foi o despertar ali, porque até o momento eu não tinha ainda tanta coragem, né, de programar uma saída e montar meu próprio negócio. Durante esse processo eu fiz algumas consultorias, né? Eu digo que eu ia iniciar na consultoria financeira, mas ao longo desse processo eu vi que não estava saindo muito, estava tendo dificuldade de prospecção, e a gente, numa conversa, né, a gente descobriu que a gente ia iniciar pelo marketing. Então, foi aí que a gente definiu e nasceu a LR, né, direcionada para marketing. Isso, e nem tudo que a gente quer não é o que Deus quer. Exato. Porque ele iniciou na mecânica, fez ainda a faculdade de engenharia mecânica, né, e depois foi para administração. Na administração, inclusive eu queria lhe fazer uma pergunta depois, mas eu vou concluir aqui minha tese, né, minha linha de raciocínio. Depois você foi para administração, e nisso você primeiramente se identificou com o financeiro, né? Porque eu acredito que você, após, já foi em busca de algo relacionado a isso. Que já entra na minha pergunta, né? Você já se identificava com o marketing dentro da administração, ou o financeiro foi o primeiro? Porque você foi para administração, mas de imediato, eu acho que o primeiro contato com a área foi financeiro, né? Mas assim, dentro da área, o que você viu de marketing te despertou algo? Bom, eu aqui não percebia, né? Mas eu já tinha essa afinidade pro marketing, porque eu sempre gostei disso, né? A gente fala de Instagram, de internet, redes sociais, né? De estratégias, isso me encantava, né? Quando eu cursei as disciplinas de marketing, né? E quando eu entrava na parte de produto, de serviço, de encantamento do cliente, aquilo já me despertava, mas eu aqui não estava dando muita atenção, né? O que aconteceu foi porque eu procurando, né, informações, eu vi a consultoria financeira como uma oportunidade. Eu não digo que nem foi assim algo que eu gostava tanto assim, mas eu também sempre tive afinidade, né? Porque lá em casa quem gerenciava e quem gerencia até hoje as finanças dos meus pais sou eu, né? Então eu sempre tive essa facilidade de lidar com a questão financeira, então eu também vi uma oportunidade ali, sabe? E aí nisso eu fui buscar o aperfeiçoamento dentro da área financeira, né? E aí eu busquei algumas formações, realmente estava tudo preparado, questão mesmo de sistemas, né, de programas, mas o nível de consciência de alguns empresários, de algumas pessoas, ainda é muito baixo aqui em Teresina, né? E aí eu tive essa dificuldade, né, como eu relatei anteriormente. Mas eu digo que depois eu fui fazer uma auto-reflexão que realmente eu era do ramo de vendas, porque quando eu fui pro grupo editorial, né, eu comecei a me desenvolver cada vez mais nesse sentido de relacionamento com as pessoas, de vender, e isso foi natural e acabou se tornando uma paixão, né? Então eu digo que vendas e marketing estão ali relacionados. Até porque marketing e vendas, eles praticamente andam juntos, né? Tem, assim, umas guerras entre marketing e vendas, né? Porque, assim, né, muita pessoa que trabalha com marketing não vê a obrigação de vender, certo? Você não precisa estar loucamente prospectando, fazendo tudo comercial. Mas só de você estar trabalhando com marketing, você está vendendo, né, um produto em si, né? Então você realmente trabalha os dois juntos, né? Então realmente marketing e vendas, exato. Eu digo que o marketing é a apresentação dos produtos e serviços, né? É o primeiro contato, né, que o cliente vai ter antes de comprar. Ele não vai comprar nada que ele não confia.
né? Como se eu tivesse bem que um pacote de internet, mas esse pacote de internet não é conhecido. Será que ele vai ser bom na venda? Obviamente que não, né? Porque se não tem nenhum registro da empresa, não tem nenhuma propaganda, nem algo do tipo, que é o que o marqueteiro faz, né? O marketing faz, ele não vai conseguir vender, né? Então, realmente, Exatamente. o marketing ele vai andar junto com venda, querendo ou não. E quem está na venda necessita do marketing. Né? Exatamente. Os dois andam juntos, eles devem estar unidos, porque senão não vai funcionar. Um comercial sem um bom marketing também não vai funcionar, porque não vai chegar o lead qualificado. Da mesma forma, é o marketing. Se o marketing não apresentar bem, quem é que vai conhecer o produto? Exatamente. O marketing é o primeiro contato. Exatamente. É basicamente isso, né? Eu digo assim que o marketing pode ser até mais fácil, né? Porque o marketing ele vai atrás da pessoa, né? E se a pessoa se o vendedor não conseguir fidelizar a venda, a culpa não vai ser do marketing. Ele vai ser a culpa da pessoa que tá no comercial. Então, assim, o marketing ele tem um pouco de facilidade, né? Mas ele tem que ter quem trabalha no marketing tem que ter a expertise de conquistar pessoas e trazer pessoas para a empresa, para o seu negócio, né? Então... E eu digo que muitos empresários ainda não estão com esse nível de consciência de que a empresa, principalmente pequenas e médias empresas, precisam apenas de 3 pilares para funcionar: marketing, vendas e finanças. Esses 3, não precisa inventar a roda. Porque marketing ele tem que atrair. Venda ele tem que sacramentar ali a venda do seu produto, que é o comercial, tem que dar conta. Então, às vezes, tem empresário pensando só no marketing, mas ele não pensa numa pessoa para vender, né? Para relacionar diretamente ali com o cliente, com os leads que vão chegando. Senão, não vai funcionar o negócio dele. Tem muita empresa parada por causa disso. Exatamente, né? Então, basicamente, a LR hoje ela é uma solução, né, de marketing. Hoje a gente divide, né, a LR em 2 partes. Então, a gente tem a LR mais pro estratégico e tem a LR mais pro digital. Porque é uma coisa, né, que acontece muito na internet. O povo, não é nem o povo, os empresários, eles acham que o social media é o marketing do negócio deles. E acaba que não é. Vocês têm que parar de colocar muita expectativa numa pessoa que trabalha só com a internet. Coitados dos estagiários, né? Não só coloca tanta expectativa no marketing inteiro, como também a venda comercial, que é o que mais acontece, né? Tipo, bota muito culpa no social media, né? Porque, não tá trazendo. Eu digo que o social media, né, o estagiário, ele não é responsável por vender. Não é. Não é. Ele apenas está gerenciando as suas redes sociais. E ele vai executar o que você definiu. Exatamente. Porque tem gente achando que a gestão de mídias sociais é o marketing. Não, é só a pontinha do iceberg. O Instagram é só a pontinha do iceberg. Será que você realmente parou para sentar, ver seu planejamento, sua estratégia de marketing a curto, médio e longo prazo? Tem realmente um setor comercial para estar recebendo e fazendo fechamento de vendas? Então tem que ficar a reflexão. Exatamente. E falando um pouco para social media, né? Muitos empresários também colocam muita carga nesse profissional, né? Eu no início fui esse profissional, mas acabei mudando porque agora eu tô cuidando da minha empresa, né? Então eu não sou só um social media, eu sou tudo da LR, né? Então, desde design, gravação, social media, tudo, né? Então, eu digo que a gente tem a nossa parte operacional, né? Operacional quando eu falo assim, que é execução, né? Executar. Produção de banners, posts, gravação de vídeo, postagem nas redes sociais, isso é gestão de mídias sociais, isso é obrigatório toda empresa ter. E o outro braço, né, que é o marketing de experiência, né, que é focado no cliente, no encantamento, né, na jornada dele, que aqui é já um passo a mais, para quem está num passo mais acima, que já tem o seu marketing operacional rodando, é aquele empresário que já está com um nível de consciência bem maior, que ele sabe que hoje ele precisa investir na experiência do cliente. Então, nós, a LR Connect, tem esses 2 braços hoje. Sim, só para concluir a minha tese e concluir a minha fala sobre o social media, porque assim, o social media em si, ele não é um gravador de vídeo, não é um videomaker no caso. De novo. Só para concluir a minha fala em questão do social media, esse profissional ele não é obrigado a gravar, né? Ele não é um profissional que tem que gravar toda hora, ele não é um profissional que tem que fazer posts direto, porque ele não é designer. Ele é apenas um profissional que monitora as suas redes sociais. Se um empresário hoje que não sabe disso, vai cair o mundo, porque se você tem um social media que ele faz tudo por você, ele é um profissional maravilhoso, então não perca esse profissional. E muitos social media, eles não se autovalorizam. Então todo mundo que trabalha sendo gestor de rede social trabalha em tudo, seja gravação, seja criar design e afins, mas hoje o social media, ele busca entender o seu público, ele busca entender as suas redes sociais. Esse profissional é para fazer o quê? É para ele olhar as métricas, é para ele ver se o conteúdo tá performando bem no perfil ou não, para trabalhar em conjunto com o design e o videomaker. Mas isso não acontece nas empresas. E além disso tudo, taxam o social media como marketing inteiro da empresa.
Então, meu marketing, não sei o quê. Então, assim, gente, os empresários precisam refletir, precisam se conscientizar mais sobre isso. Mas, em primeiro lugar, os profissionais da área também têm que se valorizar, né? Porque tem muita gente que banaliza muito social media. É assim... É o posicionamento, né? E tem que realmente aumentar esse nível de consciência, porque a própria palavra marketing está banalizada. As pessoas acham que marketing é gravar um vídeo ou fazer um post. E postar no Instagram. O Instagram é o marketing da empresa. Gente, o Instagram ele é apenas um canal de distribuição da sua marca. Mas existem os outros canais. Mas para quem não tem consciência disso, acha que a empresa no digital só vive do Instagram. Ele é só um canal, mas existem os outros canais ainda que funcionam muito bem, que é a indicação, um bom network, né? Que isso é construído ao longo do tempo. O Instagram é só uma pontinha do iceberg, né? Tem o WhatsApp, tem as outras redes sociais, tem o YouTube, tem o TikTok. Então, empresário, não se prenda somente a um canal, somente ao Instagram, né? Então, desenvolva o seu marketing, o planejamento estratégico, para que execute, não fique nessa ideia só de viral. Enfim, são diversos temas que a gente vai trazer também nos próximos episódios. É só um aperitivo aqui do que vai por aí. Porque a gente vai começando a conversar e vai entrando nos assuntos, né? A gente vai se prolongando, porque a gente vai se empolgando pra falar. Mas, enfim, né? Então, você teve todo um processo, né? Então, você passou na mecânica, depois fez engenharia mecânica, depois para administração, até chegar aqui no marketing. Mas hoje o marketing, você está feliz trabalhando no marketing? Sim, bastante feliz. Eu digo que é uma paixão minha, né? Eu digo que é um propósito, né? Você fazer o negócio das outras pessoas evoluírem, prosperarem, isso é muito gratificante, né? Quando a gente consegue atingir as metas, né? A gente já vem atingindo diversas metas, né? Ao longo desse um ano, bem jovenzinha, mas bem ousada, LR. E sim, eu digo que estamos em busca da evolução, né? Então, a gente nunca pode achar que tá tudo legal, porque a internet, ela muda muito rápido, o que a gente criou ontem já não serve mais, então a gente fica nesse mundo dinâmico, né? Buscando sempre mais informações pra gente se atualizar. E eu digo que o sucesso ele vai ser consequência de muito trabalho. E para finalizar, eu vou te fazer uma perguntinha secreta. Qual é o maior desafio que você tem dentro da sua área? Olha, é uma pergunta bem difícil. Mas eu digo que o desafio mesmo... Cara, eu vou ter que refletir muito. Mas deixa eu pensar aqui. O maior desafio realmente na nossa área de marketing é se tornar único, né? Porque são vários profissionais que estão no mercado, né? Que divulgam aí as suas marcas e as pessoas generalizam muito isso, né? Então, o maior desafio é a gente se tornar único. Único, exatamente. É a gente que trabalha com o marketing em si. Como agência, a gente tem muitas pessoas para tornar elas únicas. Então, é muito, muito difícil, complicado. Às vezes, o nosso processo criativo acaba. Entendeu? Então, às vezes, tem vezes que a gente não tem ideias para inovar, né? Para trazer algo. Porque cada cliente é uma forma diferente de... Então, assim, buscar mesmo no interior de cada cliente, né? A sua personalidade única. Porque hoje a gente vive um mundo de copiar e colar. Só copiar e colar. Então, todo mundo quer se copiar. E, às vezes, o cliente não consegue trazer a própria essência dele, né? Ou ele está travado e não acredita na essência dele. Mas isso já é uma questão de auto-reflexão dele, de autoconhecimento, né? Eu digo que, em alguns momentos, a gente tem que arrancar um pouquinho do eu dele verdadeiro, porque é aquilo dali que vai fazer ele vender. Exatamente. Bom, então esse foi o nosso primeiro episódio, né? A gente entrou em muitos assuntos, conhecer um pouco do Luiz, mas a gente vai trazer muito mais conteúdos, vocês vão querer ficar aqui pro resto da vida de vocês olhando nossos episódios. Mas muito obrigado por essa entrevista, Luiz, e a gente se vê no segundo episódio. Você queria falar mais alguma coisa? Bom, só pra finalizar, eu quero que vocês, quando vão assistir nossos episódios, senta na cadeira, senta no sofá, senta na cama, pega o fone de ouvido e vai escutar a gente com calma, olha. É pra relaxar. Não vai ficar aquele negócio de Reels passando rapidamente, não. Então, toca que nossos episódios são longos. Então, ó, presta atenção, reserva ali um suquinho, uma água e, ó, vai curtir o Pode Conectar. Pra se conectar com você. Muito bem, então, tchau. Até o próximo episódio.